Olá, meus amigos. Boa noite. Boa 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 noite. 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 Hoje está uma noite Oi. um pouquinho fria, né? Mas gostosa, né? Gostosa para dormir, não é isso? Tô vendo aí o Paulinho lá, tá tudo embaçado, deve estar muito russo lá no Quitandinha. Tô dentro do carro, já limpei aqui, mas eu mesmo tô me vendo embaçado. Falei, ué, É isso. Gente, olha, sejam todos bem-vindos. Que o Espírito Santo aqueça nossos corações nessa noite. Que a gente, ao abrir a palavra de Deus, a gente possa permitir o Espírito Santo falar aos nossos corações. E ao terminarmos aqui mais alguns momentos de estudos, né? Que a gente possa ter crescido um pouco mais, né? No conhecimento, na graça, no poder de Cristo Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos. Claudinete, seja bem-vinda. Heleneir, minha querida, Obrigada. seja bem-vinda, tá? Boa noite a todos. Boa Amém, noite. amém. Cristiana, por gentileza, nos eleve a Deus em oração. Amém. Oremos. Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pela certeza de que o Senhor cuida, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. É verdade. Abençoe cada pessoa aqui representada, cada família. Que o seu Santo e bom Espírito se faça presente, nos ajuda a entender e a colocar em prática, meu Pai, tudo que vemos e ouvimos, meu Pai, aqui. Abençoe o Lutevan, esteja com ele, conduzindo, capacitando. E eu peço, meu Pai, que o Senhor nos ajude a nos preparar para a sua breve volta. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, sim. Amém. Amém, amém. Amém. Bom, gente, hoje mais do que nunca, preciso aí do Omar, seu conhecimento, o Marcos também, para que a gente some, né, nesse estudo aí. O tema do nosso estudo hoje é o mistério do chifre pequeno. Na semana passada, quando nós falamos sobre os quatro animais, falamos só, né, sobre o urso, sobre o leopardo e sobre aquele animal espantoso, né? E naquele animal espantoso, né, que Daniel ele ficou assustado e ao mesmo tempo curioso com aquele animal. Aquele animal ele tinha quantos chifres? Quantos chifres tinha aquele animal espantoso? 10 chifres, né? 10 chifres. E no meio dos 10 chifres surge um chifre pequeno, né? Algumas Bíblias ela traz a expressão ponta pequena e outras Bíblias chifre pequeno. Então, eu adotei aqui a Bíblia que traz a expressão chifre pequeno, ok? Para a gente ter aí é, eu acho que a maior parte das Bíblias trazem essa expressão chifre pequeno. A minha é. É assim, né? Ok. Então, meus queridos, o que que a gente precisa saber, o que que nós vamos aprender no estudo de hoje com os dois capítulos de Daniel 7 e Daniel 8? Primeiro, nós vamos entender quem é o chifre pequeno, de que animal ele surge, quando ele surge, ele é um poder perseguidor e blasfemador, e o seu domínio se estende até a segunda vinda de Jesus. Ok? Então, são 5 pontos que eu destaquei no estudo de hoje. Outros nós vamos destacar na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Mas esses aqui, se a gente compreendê-los hoje, já está de bom tamanho, ok? Então, aí nós temos os quatro animais, cada um deles nós vimos com as suas características, não é? O leão aí apontando para a Babilônia, o urso apontando para a Média e a Pérsia, o leopardo para a Grécia e aquele animal que Daniel não conseguiu identificar, aquele animal ele aponta para Roma. Assim como lá na estátua, a gente, no capítulo 2 a gente viu o peito e os braços cruzados,
indicando ali dois reinos que se uniram para combater a Babilônia. No quarto animal, referindo-se às pernas de ferro da estátua, também são dois poderes, que lá nós vimos Roma pagã e Roma papal, Roma política, Roma imperial e Roma religiosa. Ok. Abrimos nosso estudo hoje com esses versos aqui, 7 e 8 de Daniel capítulo 7. O que esses versos trazem de importante para nós? Veja bem, depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal. Nós estamos pegando praticamente onde nós paramos semana passada, o capítulo 7. Então, aqui está o quarto animal. Gente, espera aí só um instantinho, me dá só um segundo, por gentileza. Eu tenho dois amigos aqui que não estão conseguindo entrar. Deixa eu enviar para eles novamente o link. Esse Léo disse. Ok, está chegando. Ok, vou para o outro. Bom, então voltando aqui ao estudo, não é? Nós paramos exatamente na semana passada nesse quarto animal. E o profeta Daniel diz que ele estava olhando as visões da noite, não é? Na visão que ele teve dos quatro animais, e ele diz: eis que o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então, somente no verso 7, esse animal, ele causa medo. Não é? Porque ele diz, ó, terrível, espantoso, sobremodo forte, dentes de ferro, destruidor, né? Tudo isso. O verso 8, ele diz, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno. Interessante que esse chifre pequeno, quando você estuda o capítulo 8, você vai ver que ele se torna maior do que os outros. Uma influência maior do que os demais chifres. Esse chifre, ele era diferente. Por quê? Porque havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Ok? Então, aqui está já respondendo para nós a origem do chifre pequeno. A origem do chifre pequeno está no quarto animal. E o quarto animal, ele é símbolo de Roma, do Império Romano, tá certo? Todo o Império Romano. E desse animal com 10 chifres surge o 11º chifre, né, chamado aqui de chifre pequeno. Vejamos, adiantando aqui, nós vamos tomar aqui o capítulo 7 e o verso 19 e o verso 20, mais dois versos. Daniel, ele sente o desejo de conhecer três coisas aqui nesses versos. Então, vejamos. Tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, e ele repete, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés, o que sobejava. E o verso 20, também tive o desejo
de conhecer a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça. Também tive o desejo de conhecer a respeito do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Então, veja, Daniel quis conhecer o animal, quem era, os 10 chifres e o chifre pequeno. A pergunta que eu vos faço é: Deus respondeu para Daniel o desejo dele? Deus revelou para ele o desejo que ele tinha de conhecer? Eu acho Deus deu pinceladas nessa tela para que Daniel pudesse ter uma pálida compreensão. Por quê? Porque o que Daniel estava vendo não era para o tempo dele. Como o próprio livro vem dizendo, era para o tempo do fim, para dias muito distantes. Ok? Mas Deus diz para Daniel o que esse animal, o que esses chifres, o que esse chifre iriam fazer, qual seria a participação deles na história do mundo. Mas Deus não revelou tudo. Ok? Deixa eu só ver aqui. Gente, meus amigos não conseguiram chegar. Estão aí com inconsistência, né? No sinal. Agora, nos 2 versos que nós lemos há pouco, nós encontramos essa palavra, insolência. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. O que vem a ser insolência? Blasfêmia. Blasfêmia. Nós colocamos aqui algumas palavras que nós poderíamos citar Atrevido, desaforado. como características ou como sinônimos, né, de insolência. Arrogância, atrevimento, desaforado, né? O desaforo, né? Soberba, excesso de orgulho, arrogância excessiva. Então, quando nós falarmos desse chifre pequeno, tenha em mente que ele é arrogante, atrevido, desaforado, soberbo, orgulhoso e uma arrogância excessiva. Mas por que isso? Por que ele é assim? Então, vejamos. Omar, me ajuda aí, tá, Omar? É, Daniel 8. Daniel 8. Veja, gente, a questão do chifre pequeno é tão importante dentro do livro de Daniel, mas tão importante que 2 capítulos estão reservados falando desse poder, falando desse sistema, podemos dizer assim, que iria surgir e iria influenciar o mundo com aquilo que ele traria, com aquilo que ele faria. Então, no capítulo 8, versículo 8 até o 12, quem pode ler para nós, por favor? E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4, também notáveis, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra, e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar de seu santuário foi lançado por terra. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões,
e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Meus queridos, esses quatro, esses 5 versos aqui, eles correspondem a mais de 1.300 anos de história. Você consegue compreender isso? 5 versos compreendem a mais de 1.300 anos de história. Então, vejamos. O capítulo 8, nós não vamos comentar do capítulo 8, os animais que estão ali, mas o capítulo 8 ele fala de um carneiro e um bode. O carneiro com o chifre menor, Tirar o barulho, né? o carneiro com um chifre menor, não é? E o bode com um chifre menor e depois um chifre maior, e de repente um bode vem praticamente voando sem tocar na terra e mata o carneiro, lançando por terra. Ok. Quem eram esses dois? O que esses dois animais representavam? O carneiro representava a Média e a Pérsia, que nós vimos lá representado pelo urso, ok? E o bode representava a Grécia. E se você pegar aqui o capítulo 8, versículo 19, ali 20, 21, você vai ver que o próprio anjo está revelando a Daniel quem simbolizam esses dois animais. Ele vem dizendo lá que o carneiro são os reis da Média e o bode peludo, o rei da Grécia. Gente, só um segundo, por gentileza. Poderia ir para o capítulo 7, verso 25. Gente, perdão, a gente tem alguns amigos tentando entrar e não estão conseguindo, né? Infelizmente. Então, veja bem, o bode, ele tem um chifre notável, que é símbolo de Alexandre, não é? O bode sendo aí, simbolizando o reino grego. Um chifre notável, que é Alexandre. Alexandre, ele morre, aí aos 32 para os 33 anos. No lugar daquele chifre, nasce outros 4 chifres, que nós vimos na semana passada, que a Grécia foi dividida, né, pelos 4 generais de Alexandre. Mas o texto aqui diz assim: e no seu lugar subiram outros 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Ou seja, norte, sul, oeste, leste. Os 4 cantos da terra. Né? E o verso 9 diz assim: e de um deles, ou seja, de um dos ventos, de um dos lados, saiu um chifre muito pequeno. Aparentemente, o quê? Insignificante. Só que esse chifre ele cresceu. Cresceu muito para onde? Para o sul, para o oriente, para a Terra Formosa. E a Terra Formosa aqui é a região ali de Jerusalém, a Palestina, né? E se engrandeceu. Ou seja, ele cresceu tanto que ele se engrandeceu até contra o exército do céu. Ao do exército, das estrelas, ele lança por terra. E novamente vem dizendo, ele se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Então você vai encontrar aqui, olha, uma vez, 2 vezes. O que que isso quer dizer para a gente? Importante. É importante. Importante. Veja, o que esse poder... perdão, tem aqui em cima, olha. Mas aí é o bode que se engrandeceu. Não. Só essas 2 aqui que eu sublinhei. Então, é muito importante a gente entender esse engrandecimento desse chifre pequeno. Por que é importante?
Porque tem a ver com salvação, tem a ver com o sacrifício de Jesus, tem a ver com a mediação de Jesus nos céus, no santuário celestial. Por quê? Tem a ver com isso. Porque o que ele faz na terra atinge no céu. Ok? Então, nesse texto aqui, nós vamos procurar destrinchá-lo. A gente vai avançar e voltar, avançar e voltar nele. A gente vai tentar compreender todas essas obras que o chifre pequeno aqui operou até que lançou a verdade por terra e o que fez prosperou. Então vejamos. Um chifre muito pequeno. O comentário bíblico adventista, volume 4, página 926, com respeito ao chifre pequeno, ele diz o seguinte: este chifre pequeno representa Roma em ambas as fases, pagã e papal. Ok? Daniel viu Roma, primeiramente em sua fase pagã e imperial, guerreando contra o povo judeu e os cristãos primitivos. Depois, na fase papal, seguindo até o presente, que nós estamos vivendo, e o futuro, guerreando contra a igreja verdadeira. Queridos, aqueles que vão possivelmente ver e ouvir essa live depois, eu quero deixar uma coisa aqui bem, bem esclarecida. Quando nós falarmos aqui do chifre pequeno e ele aponta para um regime religioso que surgiu lá pelo terceiro, quarto século e ainda é presente no mundo hoje, entendam, não temos a intenção de caluniar, não temos a intenção de desmerecer, em hipótese alguma, a igreja que é representada pelo chifre pequeno. Por quê? Porque Deus tem o seu povo em todos os lugares, em todas as igrejas. E quando Deus fala, quando ele faz o último convite para a salvação, que está lá em Apocalipse 18:4, ele faz o convite para a salvação para todos os que estão ao redor do mundo, em todo e qualquer credo religioso. Ok? Mas devemos entender que a Igreja Romana ela teve uma participação muito grande na profecia. E todos os indicativos da profecia apontam para ela. Ok? Então, quando nós falamos aqui da Roma papal, vamos olhar, vamos ver como o Espírito Santo falando aos nossos corações, abrindo aí a nossa inteligência para que a gente compreenda o que é profecia, o que Deus quer nos ensinar. Ok? Bom, o capítulo 8, verso 10, aqui vem dizendo, olha, e se engrandeceu até o exército do céu. Aonde que fica, ou aonde se localiza o exército de Deus? É o povo de Deus aqui na terra. É o povo de Deus na terra. A igreja, o remanescente, o povo de Deus na terra. Ô, Marco, quando a gente fala de igreja remanescente, a gente deve ter em mente que é aquela igreja que permaneceu fiel a Deus a despeito de toda apostasia que tenha ocorrido, todo abandono da verdade, não é? Sim. Então veja, o exército de Deus, se você olhar para os céus, lá estão os anjos. Ele é o Senhor dos exércitos, o Senhor dos anjos, mas na terra, o chifre pequeno, a atuação dele é na terra. Então Deus tem um povo, Deus tem um exército de seguidores, de servos que lhe são fiéis, que correspondem à sua igreja. E em todas as épocas houve o quê? Houve um afastamento da verdade e houve um povo que permaneceu fiel ali à palavra de Deus, aos reclamos de Deus. E a gente chama esse povo de remanescente. Você vai para a Idade Média, você vai encontrar vários grupos de pessoas que
a despeito de tudo que estava acontecendo, de todos os erros que estavam sendo propagados pela igreja, né? Abandono do estudo, do conhecimento da palavra de Deus, sempre houve, em todos os tempos, um grupo que permaneceu fiel aos ensinamentos de Deus. Então, esse grupo, que normalmente é um grupo pequeno, é chamado de aquele que permanece ou remanescente. Ok? Então, no capítulo 8, diz: E se engrandeceu até contra o exército do céu, o povo de Deus na terra. Alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Ok? Bom, o que ele traz para a gente? O que ele significa? Ele aqui é tratado da perseguição romana ao povo judeu, bem como aos primeiros cristãos. Queridos, quando Jesus ele vem à Terra, qual é qual é o governo que está dominando naqueles dias? Império Romano. É o Império Romano, Romano. né? É o Império Romano na primeira fase, na fase que a gente chama de pagã ou de imperial, não é? Era aquela parte do império que estava preocupada em expandir o território e, de certa forma, colocar ordem no território já conquistado para que não virasse uma desordem, não é? Então, dentro desse contexto, aparece o que? Um jovem lá da Galileia, apresentando para o mundo uma mensagem que contrariava a sua própria nação. Imagina, é, o povo está sendo oprimido pelo poder romano e, de repente, surge um pregador dizendo: olha, você tem que amar os seus inimigos, bater um no rosto, dá o outro. O Sermão da Montanha, descrito lá em Mateus capítulo 5, 6, e se estendendo até o capítulo 7, você vai ver que Jesus, logo ali nas bem-aventuranças, cada uma das bem-aventuranças, Jesus está lançando por terra tudo aquilo que o povo sentia com respeito aos seus opressores. Jesus chama o povo, seu povo, para ser humilde, ser pacificador. Imagina, alguém, de repente, poderia pensar: puxa vida, a gente está querendo esmagar os romanos e surge esse pregador com uma mensagem totalmente contrária, e de repente Jesus ele diz: olha, o meu reino não é deste mundo, eu estou aqui para rivalizar com um reino que já está aí dominando. Não, meu reino não é deste mundo. Eu pergunto a vocês: a mensagem de Jesus foi aceita? A mensagem de Jesus foi compreendida? Não. Não, Não. infelizmente não. Mais tarde, quando o Espírito Santo, lá no Pentecostes, desce sobre aqueles 120 que estavam reunidos, e eles começam a pregar, e ali começa a igreja primitiva, então ali eles têm uma compreensão do que Jesus havia ensinado antes. E, novamente, a igreja estava ali, não para rivalizar com o Estado. Muito pelo contrário, a igreja estava ali para somar. Mas também não foi entendida. Não foi entendida, e você vai ver justamente no livro dos Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento, que a igreja ela foi perseguida. Ela sofreu várias perseguições. E uma dessas perseguições, ela se deu por aquele que mais tarde foi chamado de apóstolo Paulo. E quem era o apóstolo Paulo? Ele era um cidadão de Israel, benjamita, mas que trabalhava para o Império Romano. E exatamente por Paulo começa o quê? A perseguição aos cristãos. Paulo não entendia que
quem eram os cristãos, o que eles vieram fazer, o que Cristo veio fazer. Então, Paulo viu nos cristãos uma ameaça. Uma ameaça para quem? Para a igreja lá do templo, para os judaizantes, é, para aqueles que dominavam a igreja. E Paulo teve que ter um encontro com Cristo para que mudasse de posição. Mas o texto, ele diz, e os pisou. Refere-se à fúria com que Roma perseguiu o povo de Deus. E, queridos, depois que Jesus morreu, até o ano 313, depois de Cristo, o povo de Deus, a igreja, ela sofreu muitas e muitas perseguições. Teve uma que é descrita na igreja de Esmirna, que foram 10 anos seguidos de perseguição. A palavra de Deus, ela diz, olha, e o diabo lançará alguns de vós na prisão e tereis uma tribulação De 10 dias. 10 dias. Um dia profético é igual a um ano. Então, 10 anos. Do ano 303 até o ano 313, a igreja de Deus, o povo de Deus, foi duramente, cruelmente perseguido e chacinado pelo romanismo. Então, Nero colocou fogo em Roma e culpou quem? Estamos. Os cristãos. Não é? Vocês terem uma ideia da crueldade de Nero? Um determinado percurso da estrada que conduzia a Roma, haviam tantas cruzes com pessoas crucificadas que o historiador diz que não dava para passar com facilidade entre as cruzes. E essas cruzes, quem estava ali crucificado, foram pichados com óleo e ateado fogo. Eram as lâmpadas da estrada. Então, só para a gente ter uma ideia da crueldade de Nero. Que tristeza. A igreja ela foi perseguida cruelmente aí até o ano 313, né, que foi o período aí da igreja de Esmirna, o período da igreja de Pérgamo, até o início da igreja de Pérgamo, descritas lá no Apocalipse. Bom, o verso 8, verso 11, capítulo 8, verso 11, também diz que e se engrandeceu contra quem? Não bastava aqui o chifre pequeno, ele se engrandecer e perseguir o povo de Deus na terra. A perseguição dele também foi contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Vamos lá. Quem é o príncipe do exército? Jesus. Veja, Cristo é um exército na terra que é o seu povo. Ele é o príncipe, é ele quem comanda, é ele quem dirige esse exército na terra. Tanto que, no seu ministério, Jesus disse assim, ó, tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, eu farei. Então, Cristo, ele é o elo de ligação entre o ser humano e Deus, entre o pecador e Deus. Só que Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu. Para aqueles que já estudaram aqui a respeito do santuário, o santuário tem 3 fases. A primeira fase é no pátio, a segunda fase é no lugar santo e a terceira fase, Letícia, em qual parte? No Santíssimo. No Santíssimo. Então, no pátio, você tinha lá o altar de sacrifícios e a bacia com água. Ali, o pátio, ele é um símbolo do planeta Terra, onde o símbolo da água, onde Jesus se banhou ou foi batizado no Rio Jordão, e na última ceia, ele teve ali a prática do lava-pés com os discípulos. Então, no início do seu ministério, houve envolvimento com água, e no final do seu ministério, houve envolvimento com água. Em ambos os casos, para
para mostrar o que é a santidade do ministério de Cristo e a santidade daqueles que aceitariam Cristo como Senhor e Salvador. Bom, na entrada do pátio havia um altar de sacrifício. E aquele altar de sacrifício, ele apontava lá para o Gólgota, lá para a montanha onde Jesus iria morrer tantos anos depois, tantos séculos depois. Então, meus queridos, quando Jesus ele sobe ao céu, essa primeira fase do ministério dele se encerrou. O apóstolo Paulo diz que Jesus morreu uma vez por todas pelos pecados. Então, para você que de repente vai ouvir essa live depois, entenda uma coisa. Quando Jesus ele morre na cruz e é assunto aos céus, o ministério dele, vamos dizer, a obra do ministério dele em sacrifício do ser humano não terminou na cruz. Terminou sim a primeira fase. Entraria na segunda fase. E quando Jesus ele sobe ao céu, qual é a fase que ele desempenha no céu? O juízo, né? O julgamento. Não, ainda Ou não. ainda não? Ainda não? Ainda não. O sumo sacerdote. E aí? Sacerdócio. A intercessão. Junto ao Pai. Exatamente, exatamente. Veja, lá no santuário terrestre, o sacerdote, depois que ele terminava o seu trabalho no pátio, ali oferecendo sacrifícios e tudo mais, ele entrava no lugar santo para oferecer o quê? Intercessão por aquele que aceitou o sacrifício ou trouxe o sacrifício do cordeiro lá no altar. Então, Jesus, quando ele sobe aos céus e ele se apresenta diante de Deus, a palavra de Deus vem dizendo que ele tornou-se o nosso mediador. Ou seja, aquele que está entre Pai. o pecador e o Pai. Não é? Ele tornou-se um mediador. É ele quem leva as nossas causas diante do Pai. É ele que apresenta o seu sangue em nosso favor, para não sermos consumidos. Ok? E é ele quem nos sustenta em todos os aspectos desse mundo de pecado. Mas ainda existe uma terceira fase. De uma vez no ano, que o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo, agora sim, Letícia, para fazer Esse julgamento aí, né? Gerar os perdão. exatamente. Então veja bem, esse poder, o chifre pequeno, quando ele se engrandece contra o príncipe do exército, o que ele faz? O texto vem dizendo assim: por ele, pelo chifre pequeno, foi tirado o sacrifício contínuo. Ou a gente tem três colocações aí: sacrifício diário, sacrifício contínuo ou sacrifício costumado. Esse sacrifício contínuo, ele apontava exatamente para a contínua intercessão de Cristo no santuário do céu. Veja, contínua intercessão de Cristo no santuário do céu. Não que Jesus hoje não esteja continuamente intercedendo por nós. Só que hoje ele assume duas funções no céu: intercessor, mediador e também juiz. Por que juiz? Porque a profecia que nós vamos estudar semana que vem, do capítulo 8, nos diz isso, aponta para isso, nos ensina isso. Ok? Então, deu para a gente entender aqui? Omar, quer acrescentar alguma coisa aqui? Bom, eu não sei se você ainda vai voltar para o capítulo 7, mas seria bom se a gente visse o verso 25 do capítulo 7, né? Ele está aqui, mais para o final um pouquinho. Tá, então tá bom, desculpa. Tá? Ótimo. Desculpa antecipar. Que isso? Não, tranquilo. Me ajudem aí, por favor.
Bom, continuando, dentro daquele texto que nós lemos há pouco, de 5 versos, veja bem, no capítulo 8, versículo 11, diz também o que já falamos um pouco, né? Foi tirado o sacrifício contínuo. O sacrifício contínuo diário, duas vezes nós encontramos Roma interferindo na adoração a Deus. Veja, A primeira, a primeira vez que Roma interfere na adoração a Deus está aqui, na destruição do Templo de Jerusalém. Ok, isso aqui era profético. Nós vamos tomar mais uns dias o capítulo 9 e você vai ver lá o seguinte, se não me engano é 9:27, que diz lá, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Sim, Não é isso, não? sim. Então, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Jerusalém, a destruição dela no ano 70, também estava na profecia. E quem é que operou a destruição de Jerusalém? Exatamente Roma. O imperador Tito, ele invade Jerusalém no ano 70, e segundo alguns comentaristas, cerca de 1 milhão de pessoas morreram dentro dos muros de Jerusalém. O templo foi destruído, foi incendiado. Mais tarde, foi reconstruído um templo no lugar do primeiro templo, onde animais imundos eram oferecidos. Então, a primeira vez que Roma remove o sacrifício contínuo, ano 70. A segunda interferência de Roma na adoração ao Deus verdadeiro acontece ali dentro do período da Idade Média. Como isso aconteceu? Quando Roma lança por terra a intercessão sacerdotal de Cristo no santuário celestial, quando ela elege um homem com um título papal, com prerrogativas divinas, desviando a atenção do povo desviando a atenção do povo que era para Deus para o humano. Bem, se eu vos perguntasse nesta noite a expressão Papa, o que ela significa? Vai. Pai. Então, quando Roma ela elege um homem, dá a ele o título de Papa, coloca sobre ele prerrogativas divinas, vigários de Deus, vossa santidade, pontífice máximo, Papa. Ou seja, quem é nosso Pai? Deus. 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 Quem é o vigário de Deus? Jesus. 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 Quem é o pontífice máximo? Pontífice Jesus. quer dizer fazedor de ponte, aquele que liga dois extremos. Quem é o pontífice máximo? Liga a terra ao céu, liga e faz a intermediação entre nós, pecadores, e Deus. Então ele é Se você for ter a passagem que está em 1 Timóteo 2, verso 5, e ali diz claramente, foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta a Timóteo, fala que só existe um mediador entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Exatamente. Bom, Ele é o único e verdadeiro pontífice. sim, Exatamente, não o Papa. não o Papa, não é? O Ô, Papa. Tevano, Oi. é interessante que lá em Mateus também vem dizendo que a ninguém chameis de pai, né? Marcos, exatamente, não é? Sim. Bom, não é aquele negócio. Vamos dizer aqui, o meu filho chegar para mim e não me chamar de pai porque é a Bíblia. Não, não. Não é nesse sentido. Em questão de espiritualidade, em questão de adoração,
só existe um Pai. E esse Pai é Deus. Deus. Um outro detalhe que a gente pode observar, né, nessas palavras contra o Altíssimo é vossa santidade. Alguém se lembra se na Bíblia tem alguma referência a isso? Ou santidade ao Senhor? João 17, né? João 17? Eu não diria ali em João 17. Mas olha só. O sumo sacerdote, lá no ritual do santuário, ele tinha eu não diria um chapéu, mas na sua testa, ele usava uma mitra, né? E na sua testa tinha uma lâmina de ouro. E essa lâmina de ouro tinha uma inscrição, que era Santidade ao Senhor. Ok? Santidade ao Senhor. Quando o sumo sacerdote ele entrava na presença de Deus, ele tinha que estar revestido de toda a santidade. Sabe por quê? Senão ele seria Fulminado. fulminado, consumido pela glória de Deus que havia no lugar santíssimo sobre a arca. Então veja bem, quando Jesus ele vai à presença de Deus, lá naquela manhã da ressurreição dele, ele vai para apresentar o sacrifício dele em favor do ser humano. Você já imaginou se o sacrifício de Jesus não fosse aceito por Deus, o que teria acontecido? Então, quando Jesus vai à presença de Deus, ele vai em plena santidade. Então, esse título, Santidade ao Senhor, é aquele que apresenta-se perante Deus é plenamente santo. Então, lá o sumo sacerdote ele tinha que ser plenamente santo para não ser consumido. Né? E Cristo, quando vai à presença de Deus, logo após a sua ressurreição, ele vai plenamente santo. Agora, olha só que ironia. Vossa santidade agora é dada a um homem pecador, como representante de Cristo, que é plenamente santo. Bom, se nós considerarmos Daniel capítulo 7 e 8, juntamente com Apocalipse capítulo 13, nós vamos encontrar essa palavrinha em amarelo aqui com muita frequência. Eu coloquei no início que precisamos aprender que esse poder do chifre pequeno, ele é um poder blasfemador. Ok? Então vamos analisar aqui algumas coisinhas. Ele é um poder blasfemador, pois se coloca em uma posição como se fosse o próprio Deus. Somente em fazer isso, de trazer prerrogativas divinas para si, Papa, Vicário de Deus, Vossa Santidade, Pontífice Máximo, isso aí já é blasfêmia. Certa vez, Jesus ele foi acusado de blasfêmia por aqueles que lideravam a igreja. E quando Jesus estava no julgamento, ele também foi acusado de blasfêmia. Então, olha só, em Lucas capítulo 5, verso 21, diz assim, ó, os escribas e fariseus arrazoavam, ou seja, discutiam entre si, dizendo, quem é este que diz ou profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E eles estavam errados nessa parte final aqui. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus, Omar, estava perdoando pecados.
Então, eles não compreendiam a divindade de Jesus. Só isso. Eles não aceitavam Jesus como filho de Deus ou Deus. Oh, Deus, Plena divindade. é verdade. João capítulo 10, versículo 33, também diz: responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. E agora vem explicando o porquê de blasfêmia. Pois tu, sendo um homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ok? Então, o capítulo 10, versículo 33, é o texto bíblico que mais, não é, clareia nossa mente com respeito à blasfêmia. Por que queriam apedrejar Jesus? Porque no verso anterior ele perdoava pecados e eles não aceitavam isso. Somente Deus pode perdoar pecados. Como eu disse, eles não entendiam a divindade de Jesus. Mas no verso 33 de João, capítulo 10, eles dizem: nós te apedrejamos não é pelas coisas boas que você faz, os milagres, mas porque tu sendo homem, te fazes como Deus. Ok. Uma hipocrisia isso aí, né? Hipocrisia? Pela questão deles depois lançarem o Papa, né? Igual ele sendo isso tudo aí. Por que que o Papa pode e o Jesus não poderia, né? Se Jesus era. É nesse sentido que eu estou dizendo a hipocrisia aí, né? Isso é uma questão de compreensão. Isso é mais do que hipocrisia, isso é um insulto É um estudo. contra a divindade. Por isso que aquele chifre pequeno tinha olhos e aquela boca que falava insolências, ou seja, blasfêmias. Ele insultava a divindade de Deus, mostrando assim um profundo desrespeito. Isso daí Exatamente. então não é nem pior do que hipocrisia, eu acho. É pior. Ah, tá. Pior. Pois Pior. é. Ô, Letícia, para a hipocrisia, a palavra, vamos dizer, se a gente fosse tomar lá do original e trazer para nós, seria ator. Sim. Seria ator. Ok? Então aqui é mais do que atuar. Mais, né? Vocês já ouviram Sim. confissão auricular? Confissão auricular, olha só. É quando o membro da igreja vai ao confessionário e ele confessa o seu pecado a um homem. Esse homem, não é? Aí no título de santo, né? Ele absolve essa pessoa dos seus pecados. E o pior, ele absolve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Catecismo da Igreja Católica, página 868, nós temos essa citação aqui, ó. A Igreja tem em si a totalidade dos meios da salvação. Gente, isso aqui é uma aberração. Não, assim, ele absorve aí em nome de Jesus, mas dá penitência para a pessoa, né? Manda rezar 50 mil vezes, né? Então, assim, absorve, entre aspas, e dá penitência para a pessoa lá. Vai rezar bastante, tantos e tantos, né? Gente, um detalhe, na época aqui, penitência era para o pobre. Para o rico, a penitência era isso aqui, ó. Ah, ainda Diligência. pagava, né? Ou seja, quer ser liberto do seu pecado? Indulgência. É indulgência. Não é? Indulgentes. Bom, e no Catecismo, também na página 982, também diz: olha, não existe ofensa, por mais grave que seja, que a igreja não possa perdoar. Gente, isso aqui é terrível. E a igreja, né? Porque É, não é a igreja, né? olha só, Não, mas é o chefe da igreja, né? É o comando da igreja. é o comando. A gente não pode colocar a igreja membro, né? Sim, Então Dizia. eles tomaram para si prerrogativas que só Deus pode ter. exatamente. Omar, Aí o pior, sabem que Jesus foi quem morreu para perdoar os pecados. sim, Claudinete.
O próprio Senhor Jesus, ele diz assim, olha, sem mim, nada podeis fazer. Exatamente, pois é. E Ô, Jesus Sidonia, é o único que pode salvar. Exatamente. Ele diz que não existe ofensa, por mais grave que seja, que a igreja não possa perdoar. Gente, meu Deus. Sendo que eles têm a Bíblia e sabem que quem morreu foi Jesus e ele é o único que pode salvar e perdoar. Olha que coisa, olha que contradição essas duas citações do catecismo com o texto de Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Lá o apóstolo Paulo diz assim, pela graça sois salvos. Foi salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós. Não é aquilo que eu faço. É dom de Deus. Só que se você remover a palavra graça e colocar a palavra Jesus ou Cristo, você vai ler esse texto da seguinte maneira: porque por Cristo sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Então, Dá peraí. mais sentido, né? Fica mais fácil o entendimento. Sim, então a igreja tem em si a totalidade dos meios da salvação. Isso aqui é blasfêmia, porque a palavra de Deus diz o quê? Somente em Cristo há salvação. Em nenhum outro nome, diz a palavra de Deus, em nenhum outro nome há salvação, a não ser em Cristo Jesus. Olha, gente, isso aqui, devido ao tempo, a gente selecionou somente um ou outro texto, mas tem muita coisa. Veja esse aqui. Em 1894, o Papa antecessor do que está hoje aí no Vaticano, hoje é Leão XIV, né? O Leão XIII, em 1894, ele disse o seguinte, olha, nós, o Papa, ocupamos na Terra o lugar do Deus Onipotente. Nossa, isso é forte, hein? Meu Deus. Né? Está aqui, ó, está aqui nesse documento. Né? Documento de 1903. Então, isso aí é uma blasfêmia. Tá igual o outro lá que queria tomar o lugar de Deus lá no céu. Sim, sim, verdade. Veja, Oxe, em 1895, no... isso aqui deve ser um jornal católico, né? Diz: o Papa é não só um representante de Jesus Cristo, mas ele é o próprio Jesus Cristo oculto sobre o véu da carne. Nossa, Jesus. Pesado, não é? Outra citação. Isso aqui é o dicionário eclesiástico, a palavra Papa, né? O dicionário Ferrari. Diz assim, olha, o Papa é de tão grande dignidade e excelência que não é meramente um homem, mas como se fosse Deus, e é o vigário de Deus. Só o Papa é chamado de Santíssimo, ou Santíssimo. Vossa Santidade, monarca divino, supremo imperador, rei dos reis. O Papa é de tão grande dignidade e poder que se constitui um no tribunal com Cristo, de tal maneira que tudo o que o Papa faz parece proceder da boca de Deus. Espera aí, quem é quem é o monarca divino? Jesus Cristo. Jesus. A Bíblia fala isso em Daniel, capítulo 10, em Apocalipse, ele 19, lá vem dizendo que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ok? E um detalhe, quem é um com Deus no céu? Jesus. Jesus. Você vai para Apocalipse capítulo 7. Lá vem dizendo que nos céus existem dois tronos, e capítulo 22 também. No céu existem dois tronos, o trono de Deus e o trono Filho de Deus. do Cordeiro, do Filho de Deus. Seria isso blasfêmia? Com certeza. E em 1894, novamente, uma segunda citação no mesmo documento diz: ocupamos na terra o lugar
do Deus Todo-Poderoso. Então, essas são algumas das blasfêmias que estão registradas aí nos livros, né? Para que a gente compreenda melhor essa insolência que chifre pequeno iria proclamar contra Deus, contra o seu povo e tudo mais. Claudinete, você falou há pouco daquele sujeito, né, lá do céu. Alguém abra, por favor, a sua Bíblia e esse capítulo 14, isso marcado, Daniel, que a gente vai voltar nele, mas Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14. Quem achar, por favor, nos ajude. Acharam? Isaías, quem achar, por favor, 14, verso 12 ao 14. Aí diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Dentro do que nós comentamos até aqui, você viu alguma semelhança do chifre pequeno? Completo. Bom, deixa eu trazer algo mais assustador para vocês. Veja, aqui é uma apresentação daquele anjo caído, Lúcifer, que quis se assentar no trono de Deus, ou parear com o trono de Deus, ocupar o lugar de Cristo, ser um com Deus, ou superior a Deus. E ele diz, no versículo 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Bom, deixa Isaías, dê um pulo, Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 até o versículo 4, que é o texto que nós vamos dar uma considerada, você vai ver que aquela mesma expressão lá, serei semelhante ao Altíssimo, ela está aqui em Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala de uma besta, de um poder que subiu do mar, ou seja, de um poder que subiu do meio dos povos. Só relembrando, quando Daniel teve a visão dos 7 animais, de onde subiam os animais? Do mar. Do mar, né? Do mar. Grande. Do mar grande. Então eles subiam o quê? Do meio de povos, do meio de nações. A besta que surge aqui, em Apocalipse 13, ela também surge de onde? Do mar. No meio dos povos, de nações. Se você fizer uma somatória dos animais lá de Apocalipse 7, Daniel 7, você vai ver que aqueles animais eles formam a besta de Apocalipse 13. Querem me ajudar na matemática? Vamos lá. O leão tinha quantas cabeças? Uma. Uma. Marcos, soma aí para mim. O leão tinha uma cabeça. O urso tinha quantas cabeças? Uma. Uma. Então temos Duas. Duas. o leopardo tinha quantas cabeças? Quatro. 4. 4. Então agora temos quantas cabeças? Somando. 6. 6. E o animal terrível e espantoso? 10. 7 cabeças.
Lá em Daniel capítulo 7, nós encontramos 7 cabeças. Ok. O leão tinha chifres? O leão, não. O urso tinha chifres? Não. A Não. porca tinha chifres? Não. O, o animal espantoso tinha chifres? Sim. Quantos? 10. 10. Então agora a gente já somou a bicharada lá. Vamos aqui para Apocalipse capítulo 13. Vi emergir, vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 7 diademas. E sobre as cabeças, nomes de... Você reparou que nomes de blasfêmia? Aquele chifre pequeno lá, ele blasfemava do povo de Deus, ou melhor, ele perseguia o povo de Deus, blasfemava contra o príncipe do exército? Sim. O verso 2 diz: a besta que vi era semelhante, olha a bicharada aí, o leopardo, Leopardo. ao urso e ao leão. Então era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Observe agora a continuidade do verso. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, aquele chifre pequeno que surge lá no quarto animal, que blasfema, tem boca que blasfema contra Deus, tem olhos como de homem, ou seja, é um homem encarnado de demônio. Por que eu digo isso? Porque o verso diz assim: deu-lhe ao dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, aquele chifre pequeno, ele recebe poder diretamente de quem? De Satanás. Aí, o versículo 3 diz que viu uma de suas cabeças como golpeada de morte. A gente não vai comentar isso aqui hoje. A gente vai para um tema de outro estudo. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou segundo a besta. E adoraram a quem? Dragão. Dragão. Quem é que estava sendo adorado? Através desse sistema aqui. O dragão. Satanás. Porque deu a sua autoridade à besta. Porque adoraram a besta, dizendo. Dizendo o quê? Quem é semelhante? Lá em Isaías, capítulo 14, verso 14, lá Satanás dizia: eu subirei ao céu, não é isso? Uhum. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E agora Satanás proclama: quem é semelhante à besta? Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E agora ele diz: quem é semelhante à besta? Certo? Então, meus queridos, Satanás ele desejava ser semelhante ao Altíssimo no céu, assentando-se sobre o trono para governar e receber a adoração. O papado ele não é diferente, ele assentou-se num trono terrestre, assumindo uma posição divina utilizada por Deus. Ele lançou por terra A verdade. a verdade, lançou por terra a palavra de Deus. Lançou trevas sobre o mundo, porque quando a palavra de Deus ela é removida, as trevas tomam conta. O que é a palavra de Deus, Omar? Segundo Salmo 19, 105. Luz Para o para, nosso caminho. Exato, lâmpada para os lâmpada para os meus pés Palavra. é a tua verdade. e luz para os meus caminhos. Quando a palavra de Deus ela é removida, só sobrou o quê? Trevas, trevas espirituais. Então, lançando por terra a palavra de Deus, colocou no lugar da palavra de Deus outros ensinamentos que diferem daqueles ordenados por Deus. É o mesmo que se deificar. Veja, tornar-se Deus, tomar o lugar de Deus. Então, como nós falamos, o papado ele tomou para si prerrogativas que são de quem?
de Satanás. Ah, Não é? Então, ele assume o papel que Satanás um dia assumiu. Ao mesmo tempo que quer as prerrogativas de Deus, tem as prerrogativas de Satanás. Continuando, né? Foi um texto que nós lemos agora. Vou pular ele aqui. Apocalipse capítulo 13, onde nós estávamos, verso 5, também diz assim: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Abriu a boca em blasfêmias contra quem? Deus. Para blasfemar de quem? Do seu nome, do seu caráter, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. É curioso essa expressão aqui, e dos que habitam no céu. Quem seriam esses? Deus, Jesus, os anjos. Sabe, Letícia? Não, Não? não. Aqui está falando de você, está falando de mim, Ah, está falando de todo aquele que tem o seu nome no livro da vida. Nós não somos cidadãos desse mundo falido. Nós somos cidadãos dos céus. Embora Cristo tenha um exército na terra, esse exército não é da terra, é do céu. Quando o pecado deixar de existir, esse exército, ele vai adorar a Deus juntamente com todo o universo santo. Com todos os mundos criados e que não caíram em pecado, com todos os anjos que estão na presença de Deus. Então, procurem lembrar-se disso. Você não pertence a esse mundo. Você habita nele e vai morar nele eternamente, mas você não pertence a esse mundo de pecado. Ok? A gente viu Daniel falando que esse poder, esse chifre pequeno, é um poder blasfemador, e Apocalipse confirma. Apocalipse vem dizendo: olha, o chifre pequeno é esse poder que subiu do mar. Essa besta com 7 cabeças e 10 chifres. Capítulo 8 de Daniel, versículo 12, lá no finalzinho, vem dizendo: lançou a verdade por terra e o fez, e prosperou. O que nós temos para comentar sobre isso aqui, Omar? Realmente Roma prosperou? muito. Aqui na Terra, sim, né? Bota prosperar nisso. Ela tem o domínio total até hoje. Você quer ver um exemplo? Sim. Nós habitamos aqui em Petrópolis, todos nós. E procura comparar as propriedades que a igreja tem aqui em Petrópolis com as propriedades que o próprio município tem, em área territorial, em edificações, em prédio e tudo mais. Aí você tem uma dimensão disso em escala mundial. Sim, verdade. Verdade. Então, prosperou e muito. Não prosperou pouco, não. Prosperou muito. Quando você diz, Omar, que ela tem um domínio praticamente total, meus irmãos, quando um presidente ele é eleito, a quem primeiro ele se apresenta? O Papa. O Papa. Um detalhe curioso também é que os presidentes dos países, eles estão subordinados àquilo que a Igreja Romana ordena. Sem dúvida. O Papa anterior a esse, o Papa Francisco, ele lançou um documento em 2013 que foi trazido aí ao mundo em 2015, chamado, é uma encíclica, é um documento papal, chamado Laudato Si. Esse documento ele traz orientações em forma de ordens para que o mundo adote
o que ali está, para que o planeta seja salvo. Então, é uma encíclica religiosa onde cada país recebeu uma cópia para colocar em vigência, colocar em atuar, né, no seu território aquilo que está pedindo ali naquela, está ordenando ali naquela encíclica. Lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Olha o mundo ao nosso redor. A condição do mundo religioso ao nosso redor, ele é ditado por aquilo que Roma um dia construiu lá na Idade Média. Seus dogmas, suas tradições e etc. Né? Então, olha só, desde a ascensão do papado, gradativamente, dogmas, tradições e heresias foram trazidas ao povo como se fossem ordenadas por Deus. Pior, foram aceitas sob pressão e manipulação. Olha, leia, estude a respeito dos reis da Europa. Só tinham o favor do papado se os reis obedecessem aquilo que a igreja ditava. Né? Daniel 7,25, Marco, você tinha falado, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Serão entregues às suas mãos por um tempo e tempos metade de um tempo. Então, veja, os dogmas e tradições da igreja, criados pela igreja romana, foram colocados acima da palavra de Deus. É o que eles chamam é o que eles denominam de sacramento. Sacramentos. Os sacramentos têm um valor muito maior do que a palavra de Deus, do que o texto sagrado Mesmo eles também fazendo alterações na Bíblia, ainda assim é relegado, fica em segundo plano. Segundo plano. É verdade. Bom, pegando do texto de Daniel 7,25, cuidará de mudar os tempos e a lei. Veja, a palavra de Deus ela é muito clara em dizer que Deus ele é o Senhor do tempo. Deus dirige o curso da história. Ok? Na criação, Deus estabeleceu um tempo. Esse tempo seria regido. O romanismo ele interferiu na história humana, removendo e estabelecendo leis. Em Daniel, você vai encontrar que Deus diz, que Daniel dizendo, é Deus quem estabelece e é Deus quem remove reis. Ele está falando isso para Nabucodonosor, está falando isso para Belsazar. E agora, depois do romanismo, o romanismo, ele toma isso aí para si. É ele quem vai estabelecer e é ele quem vai remover reis. Não é? E também a ordem do tempo. Você já reparou em Gênesis capítulo 1 e 2 como que Deus criou o tempo? Um dia. Como que é formado um dia? Tarde de manhã. Tarde do manhã. Ou seja, parte escura e parte clara. Vamos arredondando 12 horas de parte escura, 12 horas de parte clara. Você já reparou como que o nosso dia hoje ele é dividido em 3 partes? Da tarde à noite. Ó, daqui a pouco, meia-noite. De meia-noite às 6 da manhã, vamos dizer, 6 horas. De 6 da manhã às 6 da tarde, 12 horas, é a parte clara. Mas para completar 24 horas, é necessário ter um outro período de meio tempo, de 6 da tarde até meia-noite. Então, 6 horas, 12 horas, mais 6 horas para completar um dia. E quando Deus estabelece lá na criação, parte escura, parte clara. Com que propósito Satanás ele mudou o tempo? E aí?
Lembra, Paulinho, Letícia? Reformula a pergunta aí. Com que propósito Satanás mudou o tempo? Hum. Não sei, né? Ele confronta Deus o tempo todo. Satanás mudou o tempo para que o sábado se perdesse no tempo. Uhum. Porque o sábado, Nossa. um dia ele começa, por exemplo, agora, aqui no meu computador está mostrando, 1º do 6. Ok. Mas que dia é hoje? Segunda-feira? E que é agora? Para Terça-feira. nós, o nosso calendário ainda é segunda, né? Mas Uhum. nesse daí já seria terça, né? Exatamente. Terça de abril. Não é? Então, veja, dentro da contagem de tempo bíblica estabelecida por Deus, hoje já é terça-feira, agora já é terça-feira. Mas não, vamos dizer, no tempo, no calendário humano, só daqui a algumas horas, daqui a 3 horas aproximadamente, que vai ser um outro dia. E um detalhe, essa questão de tempo, Deus separou lá na criação um dia, um tempo na semana para a sua adoração. Através do romanismo, Satanás também separou para si um dia de adoração. Então, tudo ele procura copiar o que Deus faz. Deus separou o sétimo dia como um dia de adoração. Satanás separou o primeiro. São extremos. A lei de Deus foi adulterada. E aqui nós temos a lei de Deus, segundo Êxodo 20, 13 a 17. Depois você pode ver com calma lá. Né? O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não farás para ti imagens de culturas. O terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto fala do sábado, que o sábado é o dia do Senhor, que você é convidado a, a, a descansar, a santificar, a glorificar a Deus nesse dia. Então aqui estão os 4 primeiros mandamentos, que é o nosso amor para com Deus, acima de todas as coisas. Né? E os 6 últimos mandamentos, que é o amor ao próximo. E um detalhe: o amor ao próximo começa dentro de casa, com aqueles que nos são mais chegados. Honra teu pai e tua mãe. Depois: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, ou seja, não minta. E o último: não cobice nada que seja do teu próximo. Nada, nada, nada. Agora, compara com a lei de Deus os 10 mandamentos segundo o catecismo. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar o seu santo nome em vão. Opa, peraí. Onde foi parar aqui não fazer imagens de culturas? Foi removido. Foi removido. Né? Terceiro, guardar domingos e festas. Ah, mas espera aí. Aqui na lei de Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então já houve uma mudança aqui Uhum. No dia. no dia de adoração. Foi removido o segundo mandamento, que Deus diz para não adorar imagens de culturas, ok? Foi removido. Então o terceiro passou a ser o segundo, o quarto passou a ser o terceiro, e assim vai. Então, honra pai, não matar, não pecar contra a castidade, que é o mesmo não adulterar, não furtar, também está aqui, não levantar falso testemunho. Mas espera aí, não foi subtraído o segundo mandamento? O que tem mais? Amar a Deus sobre todas as coisas está aí, mas eles não fazem isso, né? Porque eles adoram imagem. Não, tudo Ou bem. seja, Mas aqui, isso aqui amar. até corresponde ao primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Então você está amando a Deus sobre todas as coisas. Uhum. Mas veja, Então, se eram 10 e foi tirado o segundo, não era para ser aqui 9 mandamentos? No É, segundo. mas pegaram o 10º e dividiram em dois. Ah, muito bem, Omar. Olha só, o 9º mandamento: não desejar a mulher do próximo. E o 10º:
não cobiçar as coisas alheias. Mesma coisa. A mesma coisa. Esses dois mandamentos aqui, eles são o quê? O 10º, olha. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, realmente, existem 10 mandamentos segundo o catecismo, mas eles contrariam a lei de Deus. É uma lei adulterada, certo? Então, aí está, como falamos, removido o segundo mandamento, que condena a idolatria, o décimo foi dividido em dois, e o quarto, que ordena a santificação do sábado, foi transferido para o terceiro mandamento, onde o domingo é exaltado como dia do Senhor. Queridos, estamos já encerrando. Por volta do ano 150, já era aí cogitado a mudança do dia de adoração para os cristãos, para que não fossem confundidos com os judeus, porque os judeus eram guardadores do sábado. Então, a partir de aproximadamente essa data aqui, começou a circular que o sábado tinha sido dado para os judeus, e tendo Jesus ressuscitado no primeiro dia da semana, indicava que a igreja que surgiria depois da sua ressurreição, ou que surgiu depois da sua ressurreição, deveria transferir para o primeiro dia da semana tudo que era realizado no sábado dos judeus. Curioso que agora trazendo para os nossos dias hoje, curioso que os segmentos religiosos existentes hoje, que rejeitam o sábado como um dia de adoração a Deus, é curioso que eles defendam a mesma ideia romana. Isso aqui em cima. O sábado é dos judeus. Não, Jesus ressuscitou no domingo. É a nova aliança. Gente, isso aí é uma aberração ao estudar as Escrituras. Essa ideia veio pelo romanismo. Não, e eles dizem que os cristãos é que mudaram a Bíblia, né? Mas o que foi mudado? Né? Né? Porque eles falam que a Bíblia dos cristãos é diferente da Bíblia dos católicos, né? Olha, Letícia, eu tenho as duas aqui. A que eu tenho aqui, inclusive, agora, ela foi traduzida por um padre. Olha, eu tenho outras e outras versões e a mensagem é a mesma. De repente varia uma palavra aqui, outra ali, mas a mensagem central é a mesma. Verdade. Mas em Daniel 7:25 ainda vai um pouco mais além, diz assim, e eles, veja, o exército de Deus, as ofensas contra o príncipe do exército, contra o santuário de Deus, e eles serão entregues às suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Queridos, do ano 538 ao ano 1798, passaram-se 1.260 anos. Nesses 1.260 anos, o papado assentou-se como rei, como um deus, como ditador e limitador de consciência. Em 1798, Napoleão Bonaparte remove o Papa Pio VI do trono papal e o envia como prisioneiro para Valença, onde morreu 2 anos depois. Então podemos dizer que o poder temporal de Roma foi lançado por terra nessa data, 1798. Mas de acordo com o Apocalipse 13, verso 5, Roma recebe uma ferida mortal que seria curada. E essa ferida mortal, ela começou a ser curada em 1929. Isso quer dizer que o poder que foi destronado em 1798 voltará a reinar plenamente. Sobre esse 1929 aqui, sobre a restauração, a cura da ferida mortal, a gente vai estudar em outro dia, ok? É um tema um pouco longo também. Mas resumindo, o chifre pequeno, que se tornou grande, maior que os demais, mais evidente que os demais, ele surgiu do quarto animal, no meio de 10 chifres, depois dos 10 chifres, diferente dos outros chifres, era maior que os demais, porque cresceu e contornou todos os demais, abateu 3 reinos, proferiu palavras contra Deus,
magoou os santos do Altíssimo, mudou os tempos e a lei. E ele reinou, teve a sua supremacia sobre a terra por 3 tempos e meio, ou 3 anos e meio, ou 1260 anos. Meus amados, a história do passado, ela vai se repetir. Vai se repetir, certamente, em nossos dias. As coisas estão andando tão rápido, mas tão rápido. Como eu já disse várias vezes aqui, acredito que nós veremos Jesus voltar em nossa geração. Amém. É o meu juízo. Não sei você, mas eu estou cansado desse mundo. É tanta Eu também. é tanto sofrimento, é tanta agonia ao nosso redor. Eu estou cansado desse mundo. E quem não está cansado desse mundo não tem uma visão do que Deus tem preparado para nós. Então, quando nós estudamos as profecias e nós vemos que esse poder vai ser restaurado, o que nós podemos fazer contra isso? Absolutamente? Não. É profético, vai acontecer. Mas o que você pode fazer com a tua vida? Consagre a tua vida. Permita Jesus escrever o teu nome no livro da vida. Viva cada dia para que o teu nome continue no livro da vida. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, ele vai buscar todos aqueles cujos nomes estão no livro da vida. E Satanás, ele trabalha com toda a força, com todo empenho, para que o teu nome não entre ou não permaneça no livro da vida. Na próxima semana, se Deus nos permitir, nós vamos voltar no capítulo 7, versículo 10, vamos pegar o capítulo 8 e vamos falar do tempo do juízo. E vamos até o capítulo 9, se der tempo. E é a matemática do tempo do juízo. Então, que Deus abençoe você nessa semana, que Deus abençoe você nessa noite. Amém. Que você coloca a tua vida hoje no altar de Deus. Não deixa para amanhã, não. A nossa vida nesse mundo é muito incerta. Ou seja, a gente não tem certeza de nada nesse mundo. Eu só tenho certeza de duas coisas. A morte, ela é real. E a volta de Jesus também. Então, antes da morte, antes da volta de Jesus, eu tenho de estar preparado. Como eu não sei quando Jesus vai voltar e quando eu não sei o dia que a minha conta vai fechar, estou preparado hoje. Amém? Omar, quer acrescentar Amém. alguma coisa, Omar? Não, tá ótimo. Já Ótimo. está bem, bem explanado. Maravilha. Vamos orar então? Cristina orou no início, eu vou pedir ao amigo Marcos que nos despeça desse momento, não da presença de Deus, mas desse momento em que aqui estivemos juntos. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor Deus, por termos essa oportunidade de abrirmos a Tua Bíblia e falarmos um pouquinho mais sobre profecia. Nós entendemos quão importante é o livro de Daniel, porque aponta para o tempo em que nós vivemos, o tempo do juízo, e que cada um de nós possa, tendo essas palavras guardadas no coração, buscarmos nos preparar para aquele dia no qual Cristo Jesus irá voltar para nos buscar. Que o Senhor Amém. abençoe cada um que está aqui nessa noite, cada família, cada pessoa no seu individual, que o Teu Espírito Santo seja com essa pessoa, que a fortaleça, que internalize a tua palavra no coração dela, para que possa ser um servo fiel e a cada dia mais possa crescer. Que o Senhor abençoe todo mundo, que o Senhor nos dê uma noite de sono reparadora, um bom um bom resto de semana. Sim, Também Senhor. nós te pedimos isso e mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade, pois nós sabemos que muitas pessoas não têm a oportunidade que nós estamos tendo nessa noite, que possamos entender a importância disso, né?
e que, se possível, levar para outras pessoas. Por isso, tudo nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, que Deus nos abençoe poderosamente nessa noite, nessa semana, e que cada dia seja um encontro com o nosso Deus. Amém. Encontros com Deus, Deus Amém. Tá, gente. Boa Com noite a Deus. todos. Bom descanso. até o nosso próximo encontro. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.